O câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens, e hoje tem se avançado muito no rastreamento e diagnóstico precoce. Ainda assim, a disfunção erétil continua uma grande preocupação. Mas por que isso acontece? Quanto tempo ela dura? E principalmente, o que a gente pode fazer para ajudar na recuperação da ereção? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nos últimos anos, a prostatectomia radical, que é a cirurgia do câncer de próstata, evoluiu muito. A cirurgia robótica permite uma visão ampliada, instrumentos precisos e preservação mais delicada das estruturas ao redor da próstata, especialmente os nervos ou feixes neurovasculares responsáveis pela ereção. Mesmo assim, a disfunção erétil ainda é uma complicação relativamente comum, variando de acordo com a idade, saúde vascular e técnica cirúrgica. De uma forma geral, podemos falar em taxas de disfunção após a cirurgia variando em torno de 30%, mas até 70%, dependendo do grau de preservação dos nervos e das características do paciente. A incontinência urinária também pode ocorrer, mas felizmente a maioria dos homens melhora nos primeiros meses após a cirurgia com a ajuda da fisioterapia pélvica. E por que mesmo com toda essa tecnologia e avanço da cirurgia robótica ocorre a disfunção erétil ou pode ocorrer a disfunção erétil após a cirurgia? Então a gente precisa entender um conceito chamado neuropraxia. Vamos lembrar quando a gente dorme em cima de um braço e acorda com o braço dormente, esse nervo não foi danificado, esse nervo sensitivo do braço. Ele sofreu um processo de neuropraxia, ele fica um tempo sem transmitir o estímulo sensitivo e depois de um tempo você vai sentir. Isso acontece da mesma forma, mas de forma mais intensa, na cirurgia de prostatectomia radical. Mesmo que você preserve os nervos, só essa manipulação dos nervos que ficam ao redor da próstata pode fazer com que eles percam transitoriamente a capacidade de transmitir o estímulo neuronal, que é de fato a neuropraxia. E quanto tempo isso pode durar? Isso pode levar de 1 até 2 anos após a cirurgia. E o que a gente tem que fazer para esses pacientes? Então esse paciente ele não pode ficar, obviamente, 1 a 2 anos sem ter nenhuma ereção depois da cirurgia de próstata, porque isso pode afetar e aí criar um outro problema na saúde vascular do pênis, na questão de comprimento e entumecimento do pênis. Então para isso a gente vai usar de estratégias e tratamentos para esse período de neuropraxia, tentar reabilitar mais precocemente a ereção desse paciente. Bom, então o que a gente tem de opções para essa reabilitação da ereção nesse período pós-prostatectomia radical? Então, em primeiro lugar, os inibidores da fosfodiesterase 5, e o mais comum é a tadalafila ou sildenafila. Eles vão melhorar a entrada de sangue no pênis, vão ajudar na oxigenação do tecido e vão favorecer algumas ereções iniciais. Eles podem ser usados de forma contínua, como o tadalafila de 5, ou sob demanda, dependendo do caso e da orientação do médico. Dispositivos a vácuo. Esses aparelhos eles criam um vácuo ao redor do pênis, puxando passivamente sangue para dentro dos corpos cavernosos. Isso ajuda a manter a elasticidade e a saúde do tecido peniano, mesmo enquanto os nervos ainda estão se recuperando e não estão transmitindo adequadamente aquele estímulo elétrico. Injeções intracavernosas. As injeções intracavernosas, como medicações Trimix ou Alprostadil, são uma das ferramentas mais eficazes nesse período de neuropraxia, porque justamente elas pulam essa parte da neuropraxia e por serem aplicadas diretamente no tecido cavernoso do pênis, elas vão conseguir devolver ao paciente nesse período, ou pelo menos tem o potencial de devolver ereções satisfatórias mesmo para ele ter relação sexual. Estilo de vida, a gente não pode esquecer do básico. Então, atividade física, controle de peso, sono adequado, parar de fumar, controlar a pressão, controlar o diabetes, colesterol, tudo isso também vai influenciar diretamente ou indiretamente na saúde vascular e na qualidade da ereção. Bom, e quando a ereção não volta? Então, mesmo com toda essa reabilitação intensiva, alguns pacientes, sobretudo aqueles mais velhos ou mais doentes ou com menor preservação ali dos nervos na cirurgia de próstata, eles podem não retomar as ereções após esse período de 1 e 2 anos. O que a gente pode fazer nesses pacientes? Então, esses pacientes eles poderiam seguir com as injeções intracavernosas, se eles tiverem efeitos mesmo dessas medicações, ou eles podem partir para um implante de prótese peniana, que é uma estratégia, uma opção para tratamento desses casos com uma taxa de satisfação muito alta, que pode chegar até 90%. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as diferenças de prótese peniana maleável e inflável, eu vou deixar aqui no card para vocês acessarem se vocês tiverem vontade. Então, se você passou por uma cirurgia de próstata ou conhece alguém nessa situação, saiba que a disfunção erétil é comum, mas tem tratamento. Cada paciente tem um ritmo de recuperação, mas com acompanhamento adequado, alguns pacientes vão conseguir retomar uma vida sexual satisfatória. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa dessa informação. E se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer novos vídeos explicando sobre outros aspectos da saúde sexual masculina. Um abraço.